Samuel Klein nasceu em 15 de novembro de 1923, na pequena cidade de Zaklikov, na Polônia, em uma família judaica tradicional. Sua infância, que poderia ter sido marcada apenas pela rotina simples do interior, foi brutalmente interrompida pelo avanço da Segunda Guerra Mundial. A partir de 1939, com a ocupação nazista, sua vida se transformou em uma batalha pela sobrevivência. Samuel, ao lado de seu pai, foi enviado para o campo de concentração de Majdanek. A mãe e 5 irmãos foram assassinados em Treblinka, exterminados friamente pelo regime nazista. O jovem Samuel testemunhou e viveu horrores que não podem ser mensurados. Em 1944, ele conseguiu escapar de uma das chamadas Marchas da Morte, quando os nazistas forçavam os prisioneiros a caminhadas intermináveis rumo ao extermínio. Samuel fugiu, escondeu-se em florestas, sobreviveu como pôde até o fim da guerra. O trauma desse período jamais o abandonou, mas foi também o que moldou sua determinação, sua resiliência e, acima de tudo, sua visão de futuro. Em 1952, aos 29 anos, Samuel emigrou para o Brasil, um país distante e desconhecido, mas que lhe oferecia uma oportunidade: recomeçar. Estabeleceu-se em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, uma região em plena transformação industrial, repleta de migrantes e trabalhadores buscando ascensão social. Sem dinheiro, sem falar português e com poucos recursos, Samuel Klein começou sua vida no Brasil como mascate, vendendo roupas de cama e mesa de porta em porta, utilizando uma charrete como meio de transporte. Batia de casa em casa, oferecendo seus produtos aos migrantes nordestinos, especialmente aos baianos, que chegavam em massa ao Sudeste em busca de uma vida melhor. Foi justamente em homenagem a esses clientes que, em 1957, Samuel abriu sua primeira loja física, batizando-a de Casas Bahia. O nome era um reconhecimento sincero e estratégico aos migrantes nordestinos, principalmente da Bahia, que formavam a base de sua clientela. Samuel percebeu algo que poucos empresários enxergavam na época: o poder de consumo das classes populares. Enquanto o comércio tradicional focava nas elites e na classe média alta, Samuel Klein traçou um caminho diferente. Apostou na classe C e D, que ansiava por crédito, por facilidades, por um atendimento que reconhecesse sua importância como consumidor. Foi ele quem popularizou no Brasil o modelo de pagamento parcelado acessível, o famoso carnê das Casas Bahia. Essa estratégia permitia que pessoas com pouco ou nenhum histórico de crédito comprassem móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, pagando em pequenas parcelas. Esse modelo de negócio revolucionou o varejo brasileiro. As Casas Bahia se expandiram rapidamente, multiplicando lojas em diversas cidades do país, especialmente no interior e nas periferias das grandes metrópoles. A marca se transformou em sinônimo de consumo popular e prosperou com campanhas publicitárias icônicas, preços agressivos e uma estrutura logística robusta, capaz de atender uma base de milhões de clientes. Com seu espírito empreendedor e olhar afiado para os negócios, Samuel construiu uma das maiores redes varejistas do Brasil. Durante décadas, as Casas Bahia foram líderes de mercado, alcançando um faturamento bilionário e consolidando-se como símbolo de ascensão econômica para milhares de brasileiros. O slogan da empresa, "Dedicação total a você", sintetizava bem a filosofia de Samuel Klein: atender ao povo, facilitar o consumo e democratizar o acesso a bens duráveis. Porém, a trajetória de Samuel Klein não ficou marcada apenas pelo sucesso empresarial. Décadas após a fundação das Casas Bahia, surgiram denúncias que mancharam profundamente o legado do empresário. Em 2021, investigações jornalísticas aprofundadas, como a série de reportagens da agência pública intitulada Caso K, a história oculta do fundador das Casas Bahia, revelaram que Samuel Klein teria mantido por décadas um esquema de aliciamento e exploração sexual de crianças e adolescentes, utilizando a estrutura empresarial e sua influência para esses fins. As denúncias apontaram que Klein teria usado apartamentos e imóveis da empresa para aliciar meninas,
em situação de vulnerabilidade, oferecendo presentes e dinheiro em troca de relações sexuais. Os relatos foram chocantes, muitos vindo de vítimas que, anos após os abusos, decidiram romper o silêncio e relatar o que viveram. A investigação indicou que essas práticas teriam ocorrido sistematicamente por décadas, protegidas por uma estrutura de poder e silêncio. Essas revelações provocaram um profundo debate sobre como figuras públicas são tratadas pela sociedade, especialmente aquelas que, durante anos, foram celebradas como exemplos de sucesso. A partir das denúncias, o Ministério Público e a Polícia Civil de São Paulo instauraram investigações, e a família Klein passou a enfrentar processos judiciais relacionados à herança, ao patrimônio e à responsabilidade pelos atos atribuídos ao patriarca. Samuel Klein faleceu em 20 de novembro de 2014, aos 91 anos, em São Paulo, de causas naturais, antes que qualquer dessas acusações se tornasse pública. Após sua morte, a disputa familiar pela herança estimada em bilhões de reais ganhou as manchetes. A história de Samuel Klein, que antes era contada apenas como um exemplo de superação, trabalho e visão empreendedora, passou a ser também um alerta sobre como o poder, quando não questionado, pode servir para perpetuar abusos invisíveis. O livro Samuel Klein e Casas Bahia, uma trajetória de sucesso, escrito por Elias Awad, publicado antes do surgimento das denúncias, oferece uma visão detalhada da carreira empresarial e da personalidade do fundador das Casas Bahia, mas não contempla o lado obscuro revelado posteriormente. Já a série de reportagens da agência pública e as investigações realizadas pela BBC Brasil e outros veículos jornalísticos ampliaram o espectro de análise sobre Samuel Klein, mostrando um personagem complexo, capaz de feitos extraordinários no mundo dos negócios, mas também envolto em condutas condenáveis e traumáticas. O legado de Samuel Klein, portanto, é ambivalente. Por um lado, é impossível ignorar o impacto positivo que teve ao democratizar o consumo no Brasil, criando uma das maiores empresas de varejo da América Latina, gerando milhares de empregos e transformando o modo como as classes populares compravam. Por outro, as acusações gravíssimas e as investigações que se seguiram mancharam irremediavelmente a imagem construída ao longo de décadas. Hoje, as Casas Bahia seguem como uma das maiores redes varejistas do país, agora incorporadas ao Grupo Via, que administra a marca juntamente com outros importantes players do setor. A estrutura da empresa evoluiu, modernizou-se, digitalizou-se, mas sempre carregando o peso do nome e da trajetória de seu fundador. A história de Samuel Klein é uma das mais complexas e emblemáticas do empreendedorismo brasileiro. Representa, ao mesmo tempo, a capacidade humana de superação e reinvenção, como também revela o perigo do poder exercido sem limites éticos ou controle social. Agora, depois de conhecer toda essa trajetória, eu te faço um convite à reflexão. Você é capaz de admirar o sucesso de alguém sem ignorar as consequências dos seus atos? Consegue separar a construção de um império do impacto humano que ele gerou? Ou ainda vive preso à ideia de que sucesso e caráter caminham sempre juntos? Se essa história mexeu com você, curta esse vídeo, se inscreva no canal Milionários Invisíveis e compartilhe com alguém que precisa conhecer não apenas as vitórias, mas também as verdades ocultas por trás de grandes impérios. E antes de sair, comenta aqui embaixo: nem todo império esconde apenas vitórias. Essa frase não é só um comentário, é um convite à consciência. É uma provocação para que, antes de aplaudirmos legados, possamos conhecê-los por inteiro, sem romantizações, sem filtros, porque só quando conhecemos a história completa é que podemos realmente aprender com ela.